Você disse que o diagnóstico psiquiátrico é uma construção. Você está dizendo que a doença mental não existe biologicamente da forma que a gente pensa? Da forma que a gente pensa dentro do modelo serotoninérgico ou monoaminérgico, não. Então a gente sabe que a monoamina, que é a serotonina, a dopamina e noradrenalina, não tem relação com o quadro depressivo. Um estudo de 2022 da Joanna Moncrief e Mark Horitz procuraram toda a literatura sobre relação entre serotonina e depressão. E eles não conseguiram encontrar a relação nem da produção de serotonina, nem do receptor de serotonina, nem da genética que codifica a serotonina, alguma relação com os níveis de serotonina e um quadro depressivo. Então eu estou dizendo que não há, até hoje, ninguém conseguiu provar a relação entre serotonina ou monoaminas e o quadro depressivo. E é uma construção, não estou negando o sofrimento, não é que não há o sofrimento existe, mas a explicação monoaminérgica é uma explicação simplista e não é corroborada pela ciência. Então eu não consigo até hoje encontrar uma causa para a depressão, uma causa física que eu consiga encostar e segurar e te falar, é esse o problema. O mais próximo que a gente tem hoje é o modelo que toda a ciência, toda a medicina é baseada em modelos. Então eu imagino que faço um modelo e eu vou testar esse modelo. Modelo serotoninérgico é o modelo que está dizendo falta serotonina no cérebro de pessoas com depressão. Eu preciso comprovar esse modelo, então eu preciso achar a falta de serotonina. Preciso comprovar a falta de serotonina. Existem vários modelos para o quadro depressivo. Um deles, por exemplo, é a falta de Deus. Você já deve ter ouvido falar, isso é falta de Deus. Eu consigo comprovar a falta de Deus em alguém? Bom, então padres não deveriam ter depressão. Mas eu vou pesquisar padres e eles têm a mesma depressão. E esse modelo, então, perde. Existem outros modelos, como a disbiose, a relação eixo-cérebro causa... a relação intestino-cérebro causa depressão. Eu consigo comprovar isso? Eu consigo ter evidências em humanos de que eu, com depressão, tenho alguma bactéria diferente do que quem não tem depressão? Eu não consigo. Outro modelo é o modelo da inflamação cerebral. Então, há mais inflamação, há mais proteínas inflamatórias numa pessoa com depressão do que uma pessoa sem depressão. Eu consigo comprovar esse modelo? Olha, nesse modelo eu consigo provar para você que existe mais proteínas inflamatórias. Mas eu não consigo tratar com anti-inflamatório. Então, isso enfraquece o modelo. Então, eu preciso construir um outro modelo. O modelo mais atual é o modelo do neurônio excitatório, ou modelo excitatório, ou modelo que nos conta que o quadro depressivo não tem uma diferença biológica de uma pessoa com depressão e de não depressão, mas eu tenho uma atividade elétrica aumentada desse cérebro. Esse é o modelo construído. Eu consigo olhar isso e então identificar isso. A gente tem alguns exames de imagem, de ressonância magnética funcional, que conseguem mostrar para a gente que áreas muito primitivas do cérebro, como a amígdala cerebral, em pessoas com depressão, está mais ativa do que em pessoas sem depressão. E é por isso que hoje a gente usa cetamina para tratar a depressão. Porque ela é um anestésico que diminui a atividade elétrica do cérebro. E com isso eu trato a depressão. Então, dentre os modelos monoaminérgicos, que é o mais difundido, não existe essa relação. Não existe uma diferença no cérebro de uma pessoa com depressão e de uma pessoa sem depressão. Existe uma diferença no funcionamento. Aí eu consigo ver maior atividade cerebral em algumas áreas específicas, menor atividade em outras áreas específicas. Por exemplo, o córtex frontal é menos ativo em pessoas com depressão. Consigo ver a produção de proteínas inflamatórias. E no ano passado, no Congresso Americano de Ketamina, eu mostrei num trabalho que uma célula inflamatória, os monócitos, níveis maiores de monócitos, pessoas respondem melhor à cetamina. Então a inflamação é um preditor da eficácia da cetamina. Eu consigo ter esse modelo, o modelo do neurônio excitatório, ele acerta mais vezes do que os outros modelos, como falta de Deus, disbiose, serotonina ou qualquer outro modelo. A gente tem uns 10 modelos que tentam explicar a depressão. Quando um pesquisador, um médico, ele defende uma tese, essa também já é do meu
minha curiosidade. Defende uma tese que essa tese afeta os laboratórios ou coisa parecida. Existe um boicote contra essa pessoa, chegando até ao ponto de ameaça ou coisa parecida? Existe isso? Acho que a gente não precisa chegar ao teu laboratório, acho que a gente pode chegar na academia mesmo. Olha, já na academia já começa. A academia ela tem a sua estrutura, então tem os pesquisadores e os professores que estão dentro dessa... E eu conto um pouco disso no livro, como isso foi para mim. Olha aí, que legal. Vamos lá. A gente tem as estruturas e as cadeiras dentro da academia. Um outro professor que chega não vai chegar para o professor que está quase se aposentando e falar para ele: tudo que você fez está inválido e errado. Vamos acabar, fechar sua carreira, você volta da aula e eu assumo o seu posto de professor emérito, professor doutor. Isso não vai acontecer. Então... Já tem que olhar se essa palestra não está sendo no 20º andar, que você já corre o risco de ser jogado lá de cima. Conhece a história do jabuti em cima da árvore? Não conhece a história do jabuti em cima da árvore? Não. Quando você vê um jabuti em cima da árvore, não tire, né? Primeiro pergunta quem pôs lá, porque ele não sobe em árvore. Vai lá. Então existe um status, existe um status quo, existe um pensamento comum dentro da academia, não é só para medicina, isso é para qualquer coisa. E o Luiz Felipe Pondé, o filósofo Pondé, fala muito disso, como a academia busca manter-se viva dentro do seu conceito, não busca novos conceitos. Vai assistir o Luiz Felipe Pondé, que ele sabe melhor isso do que eu. Olha onde nós estamos pisando, tem que pisar com cuidado.